Ok, dito isso, né, o que nós vamos fazer agora? Né? Se a gente relembrar, quando a gente falou de placa plana e formulação integral, a gente vai fazer alguma coisa parecida agora com corpo com curvatura, né, e gradiente de pressão. O que a gente fez aqui? A gente pegou, fez um volume de controle, né, no em torno aqui da camada limite sobre uma placa plana. Né? A gente viu que a linha de corrente, né, as linhas de corrente elas apontam, elas são defletidas para cima, né? Porque o escoamento ele é frenado aqui na região próxima à nossa superfície sólida. Né? E a gente fez um volume de controle que pegava, né, justamente essa linha de corrente que é fronteiriça, né, ou que encosta aqui, né, chega a estar quase, né, encostada aqui na nossa camada limite, né, numa dada seção de saída. A gente fez isso de propósito, né, para poder ter só uma entrada e uma saída no nosso volume de controle. Quando a gente fez isso, vocês podem pegar a aula equivalente lá atrás, a gente achou essa força aqui, né, para a força de atrito, a gente chama de força de atrito, e a gente viu que a gente consegue escrevê-la, né, dessa forma aqui. Né? Então, essas são as anotações da aula, né, que a gente foi fazendo, eu fui anotando e gravando. Né? Então, a gente consegue escrever dessa forma, com θ, né, a nossa espessura de quantidade de movimento. E esse θ, né, para a gente recuperar, escrever a equação desse jeito e recuperar a equação de cima, como é que a gente tem que escrever esse θ? Né? A gente tem que escrever esse θ dessa forma aqui, né? Certo? E aí a gente recupera a forma que está aqui em cima. E aí, vocês vão lembrar que a gente obteve uma série de relações, inclusive para tensão, né? Então eu peguei, por exemplo, a minha força de atrito, né? É a integral de tal vezes uma, né, largura saindo aqui do papel, no eixo, seria o eixo z, né? Dx, né? Então, a derivada em x me dá simplesmente b tal, certo? E aí, se a gente tem a força de atrito escrito desse jeito aqui, né, a gente tem que derivar isso aqui para achar dφ dx. Aí, qual era a questão na placa plana? Na placa plana, o zero é constante, né? O zero aqui, na placa plana, ele era constante, né, fora da camada limite. De forma, né, que quando a gente pega e deriva, a gente pega e faz a derivada desse termo aqui, né? E tudo isso aqui é constante, só aparece um dθ dx, certo? E a partir daqui a gente tirou um monte de relações integrais, né? Várias relações para CF, CA e etc. Qual a diferença agora? Né? Qual uma das diferenças agora? É que, né, agora eu não tenho um zero constante. O nosso zero ele varia em x, então eu tenho que aplicar aqui a regra da cadeia e a regra do produto, né, na hora de fazer a derivada. E a segunda coisa, além do zero variar, é que quando eu pegar esse meu volume de controle aqui, ó, né, e aplicar a conservação da quantidade de movimento, né, como a gente fez aqui, né, a gente considerou só a massa que sai e que entra, e a única força que a gente colocou aqui era a força de atrito. Agora a gente tem uma força de pressão aqui desse lado. Né, tem que lembrar disso. Né, porque eu tenho um gradiente de pressão, ou seja, a pressão desse lado é diferente da pressão desse lado. Então são essas as duas diferenças que a gente vai precisar usar para a nossa formulação integral para um corpo com curvatura. Tá? Então, relembrando, deixa eu ver se eu consigo, eu vou escrever de novo aqui para não ter que ficar toda hora trocando papel. Né? Então, relembrando, a gente tinha achado, né, isso aqui, ó, eu vou pôr aqui assim, ó, observação. Né? Então, a gente fez isso aqui algumas aulas atrás, ó, para placa plana. A gente tinha, né, escrito FAT, força de atrito, igual a ρ d zero ao quadrado θ, onde o θ, né, a nossa espessura de quantidade de movimento, integral de zero a delta é uma função de x, né, lembrando, u sobre o zero, 1 menos u sobre o zero, dy.
E lembrando que, para uma placa plana, o zero era constante. Agora, não vai ser mais. Né? Para a gente não vai ser mais constante. Tá? Então, em princípio, né, isso aqui saiu. Então, quando a gente aplicou, né, um volume de controle, pegando aqui a nossa linha de corrente fronteiriça, né, entrada e saída, né, sem gradiente de pressão. Né. Aí agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que no meu somatório de forças, né, foi isso aqui que a gente tinha feito, ó, no somatório de forças, a gente vai ter que colocar a força de pressão. Tá? Então só vamos fazer só, né, vamos fazer só esse pedaço, porque o resto já foi feito. Né? Então, o que a gente vai fazer agora? Então, vamos por assim, ó, para, né, um gradiente de pressão diferente de zero, ou seja, um corpo com curvatura, né? Então a gente vai ter uma força devida a esse gradiente de pressão que vai atuar, né, nessa linha de corrente fronteiriça. Né? Então se a gente pegar, eu vou pegar aqui um trecho de, vou pegar só um pedaço, como se fosse um elemento diferencial. A gente teria aqui a nossa parede, ela pode ter uma curvatura, né? Eu desenhei reto aqui porque eu estou pegando elemento infinitesimal, né? Tá? Então a curvatura ela vai ficar bem pequena. Né? Então a gente tem isso aqui. Aí depois eu tenho aqui, a gente vai lembrar, né? A gente tinha a nossa camada limite, né? E eu tinha uma linha de corrente aqui, né? Fronteiriça, né? Que era defletida para cima, eu estou exagerando aqui. Né? Então isso aqui, né? Deixa eu tentar desenhar aqui, vou escrever aqui, era a nossa linha de corrente fronteiriça. Né? Aí eu posso pegar o nosso volume de controle, né? A gente vinha fazendo alguma coisa assim, né? Para ter uma entrada e uma saída, então entrada e saída. Foi assim que a gente obteve a relação para a força de atrito para a placa plana. Né? E aí, né, o que a gente vai fazer? Né? Agora a gente vai ter uma força de pressão. Né? Deixa eu pôr também em caneta vermelha. A pressão ela age de forma normal, a gente não pode esquecer disso. Sempre, né? É uma tensão normal a pressão. Né? E eu tenho uma pressão agora que é uma pressão de X, porque a gente tem um gradiente de pressão em X que é diferente de zero. Né? Aí eu quero achar como é que eu posso escrever essa força de pressão. Então a gente tem que lembrar de algumas coisas. Né? A primeira é a seguinte, né? O quanto esse cara foi defletido para cima, o quanto a minha linha de corrente foi defletida para cima, a gente chama isso de, eu vou tentar desenhar aqui sem bagunçar muito, ó, se eu puxasse aqui a linha mais fraca, a gente chamou isso aqui de delta estrela ou delta asterisco, a gente chama de espessura de deslocamento, certo? Isso aqui, como eu estou pegando elemento diferencial, é quase que uma reta. Né? Então a gente pode colocar aqui, ó, que eu tenho um ângulo θ dessa minha linha de corrente. Né? E eu vou colocar como se eu tivesse um comprimento S. Né? Então deixa eu ver se eu consigo, ficou meio bagunçado mesmo aqui. Esse comprimento aqui eu vou chamar de S. Ó. Tá? Deixa eu ver se eu consigo, vamos colocar assim. Esse comprimento aqui eu estou chamando de S. Né? E essa inclinação aqui, em relação horizontal, é θ. Tá? Então, se a gente fizer isso, vou tentar deixar todo o diagrama aqui na imagem. Né? Se a gente fizer isso, eu posso escrever minha força de pressão. Estou escrevendo ela aqui em uma forma integral, vamos por assim, ó. Ela é a integral de dp dx, na direção x, né? dx, né? Então é como se eu pegasse, né, eu estou pegando elemento infinitesimal, é como se eu pegasse série de Taylor, certo? Como se eu pegasse série de Taylor aqui em torno de um dos pontos, tá? Entrada ou saída. dp dx dx, né? Isso aqui é a largura que sai, como a gente vem usando B, a largura que sai do papel. Né? E o que acontece? S, para me dar área. Né? Isso aqui vai me dar a área onde atua essa força. Isso aqui é a pressão, né? O que sobrou da série de Taylor, a diferença entre entrada e saída. Né? Esse aqui é a área onde ela atua, S vezes B que está saindo do papel.
Só que a pressão, ó, se eu quero a força em X, por exemplo, né? Eu não escrevi X aqui, mas eu estou querendo a componente X, né? Eu estou pegando a força X, a componente X, né? Se eu quero a componente X, então eu tenho que pegar a pressão, né? Eu tenho que pegar a componente X dessa pressão. Né? Como é que eu faço isso? Eu pego o seno de θ, né? Então, seno de θ. Então, eu não posso esquecer que a pressão, né, ela atua de forma normal. Né? Agora, esse seno θ, ele é a minha espessura de deslocamento, certo? Então, eu fico isso aqui, ó, espessura de deslocamento. Então, eu fico força de pressão igual, né, integral, aí vai ficar dp dx, né? O que mais? Delta asterisco, b dx. Então, essa daqui é a nossa força de pressão. Né? Certo? E aí, o que acontece? Né? A gente viu, né, que esse dp dx, como dentro da camada limite o dp dy ele é aproximadamente zero, então tudo que está por aqui por dentro, como temos de dp dx, eu posso pegar, né, logo tudo que está dentro da camada limite eu posso pegar fora, imediatamente fora. Né? Então eu posso aplicar Bernoulli aqui, e a gente viu que se a gente aplicar Bernoulli, esse termo aqui, ele pode ser escrito como menos ρ u zero deu zero dx. De forma, então, né, que a gente termina com a força de pressão. Eu substituo isso aqui dentro, né? Força de pressão igual, ele vai ficar menos, integral de ρ u zero deu zero dx, delta asterisco, b, tudo isso, dx. Então, essa é a força de pressão que a gente vai ter que jogar no nosso balanço de quantidade de movimento, semelhante ao que a gente tinha feito aqui. A diferença é que agora eu vou pôr o FAT e eu vou colocar a força de pressão também. Eu coloco os dois e esse lado aqui continua parecido. Então, desse lado, a gente já resolveu, né? O que aparece desse lado? Aparece, né, essa equação aqui, né? Certo? Só que agora a gente vai ter o zero que varia em x, mas o que aparece do outro lado é a mesma coisa. Então, é essa a força de pressão que a gente vai jogar lá.